Depois, com o decorrer dos anos, aquilo era a rotina da cidade, do Arraial, ter o cinema. A pessoa ia, o cinema enchia, né? Principalmente com o passar de filmes seriados, aí então que a pessoa queria ver, porque aquilo é uma atração tremenda. Termina o seriado em perigo, voltem na próxima semana, e na próxima semana o povo estava lá para ver o que ia acontecer. Levava aquele circo até chegar no fim. O vilão era preso, encarcerado, o mocinho beijava a mocinha e tinha um happy ending. Era um prédio grande, até confortável para o lugar, né? Tinha as frisas, as cadeiras, uma parte de cima que é chamada de torrinha, onde aquele pessoal mais pobre pagava meia entrada, né? E havia orquestra, a música que tocava para fazer o acompanhamento musical da fita, porque não havia som na fita, e nenhum aparelho de eletroacústica que tocasse disco, coisa equivalente. Então havia a orquestra apropriada para os músicos, geralmente gente nossa lá mesmo, tocava violino, flauta, bombardino, violão, cavaquinho, formava aquela orquestra que acompanhava as cenas, né? Dava motivação também, a gente sentia mais emocionado, porque a música tem um efeito um tanto psicológico na mente da pessoa, né? Na natureza da pessoa. A música tem esse efeito. Então, aliado às cenas que estavam lá na fita, a música tinha um efeito muito grande, muito bom, aliás, também. Porque eu ia muito ao cinema, principalmente para ver filmes de faroeste e seriados. Eu tinha que estar fazendo economia, deixar de tomar um sorvete, um picolé, para guardar os R$200 o níquel para comprar o ingresso. Até que em 1936, eu sempre naquela ânsia de ver fita, tive a oportunidade de entrar como praticante de cabine no velho cinema Democrata, ali no Barro Preto, na Avenida Paraupeba, que hoje é Augusto de Lima. Entrei como praticante de cabine. Um mês depois fui promovido a ajudante de operador no cinema Floresta, que tinha na rua Pouso Alegre, esquina com Itajubá. Aí então foi o início da minha, vamos dizer assim, entre aspas, a minha carreira cinematográfica, porque não saí mais do cinema. Fui transferido para o Cinema América. Tem que lembrar vocês também que o Cinema América era um cinema muito baixinho, precário, feito para o pessoal pobre mesmo da capital. Tinha a segunda classe, a primeira classe. O cinema na rua Carijós, esquina com Tupinambás. Última forma, Carijós com São Paulo. Em 1934, então, fizeram o Cinema América, onde é hoje o Tamoio, a Rua Tamoios. Eu fui aos Estados Unidos fazer o curso de administração pública. Mas quando eu fui estagiar em Los Angeles, eu tinha tempo de sobra de manhã. Então, a minha chefe lá, a matriarcado, né, que manda, a mulher, ela mandava um bom pedaço. A minha chefe, vendo meu interesse por cinema, arranjou para eu estudar de graça na Universidade Sul da Califórnia, através do diretor de cinema, do departamento de cinema, que era muito amigo dela. Chamava Frank Dimon, até por ironia. Dimon quer dizer demônio, e o homem era a pessoa mais bondosa que você possa imaginar. Então, através dele, eu arranjei para fazer um curso na Universidade Sul da Califórnia, a mesma onde o John Wayne foi jogador de futebol. Dirigir filmes, fazer filmes. É. O senhor já tinha pensado nisso antes? Como Já, surgiu essa ideia? eu tinha pensado isso antes, mas não tinha problema recurso, né? Mas quando eu voltei de lá, já trouxe câmera, trouxe equipamento, né? Que me habilitava a fazer os filmes, 16mm, né? E depois do equipamento, o mais, eu estava aqui dentro da cabeça, então era só eu cranear a história, passar por papel, já diretamente como enredo para filme, depois fazia o roteiro e, como se diz, mandava brasa, né? Eu rebanhava meus atores, conforme o físico, conforme a capacidade. Tive muito trabalho, porque nem todos, muitas vezes o sujeito, o artista, tinha um bom visual, mas não tinha talento. Outra vez tinha visual, tinha talento, mas era casado, e a esposa não deixava nem imaginar ele. A menor hipótese dele beijar a mocinha na fita, ela levantava o maior inferno, como se diz na língua inglesa. E resultado, noivo, casado, não podia contar com eles. O outro era viajante comercial, eu precisava dele, estava viajando.
Então eu cheguei ao cúmulo de, vocês me perdoem, eu fazer o papel do galã. Eu dava uma mão de obra feia, porque eu tinha que arranjar peruca. O Amaral da televisão Itacolomi fez peruca para mim. Eu parecia cabeludo. Eles também sapatos alteadores, tanto alto por fora como por dentro. Para dar menos baixura, né? Mais altura, não, menos baixura. Eu quebrava o cara. Mas eu sei que eu fiz 11, entre curtas, médias e longas, eu fiz 11 filmes para mim. Agora, para outros produtores eu fiz diversos também, fiz mais 4 ou 5. Sem me aferrar à ordem cronológica, eu me lembro do primeiro filmezinho que eu fiz, um ensaio pequeno, mas teve um engraçadinho, uma espécie de uma comédia, chamada Rivais em Luta, né? Onde eu convidei um grande amigo meu, colega de grupo, mais 2 irmãos, e uma mocinha também. Então, fizemos aquela pequena, curta-metragem, né? Deu certinho. Em que ano foi esse? Foi depois que eu casei, foi em 1956, de última forma, 1955, antes de eu ir para os Estados Unidos. Fiz antes de eu ir para lá. Fita interessante, né? Chamada Amando e Mascando. E aí a moça deu preferência a ele, na escolha entre mim e ele, eu fui fazer uma sabotagem. Eu falei que ele era mascador de chiclete e que aquilo ia ser uma coisa que ia pegar na família toda. Que ele ia ser chamado Madame Masca-Masca, os meninos todos mascando chiclete, aquela coisa toda. Fiz uma sabotagem tremenda. Ela se horrorizou com aquilo e decidiu ficar comigo e não com ele. Eu saí vencendo por meio dessa tapiação, dessa farsa ignóbil. Esse era um curta-metragem? É curta-metragem, também média, esse é média. É. Esse foi já quando o senhor voltou? Quando eu voltei. Depois eu fiz chamado Aparando Golpes. Aparando Golpes, que a filha a irmã do Telê fez o papel da vilã, né? Eu contava os meus colegas para me fazer os papéis sem receber cachê, sem nada. Já não era pouco eu comprar o material, filme e a revelação, né? Essa coisa toda, né? De maneira que seria difícil usar os interiores, né? Iluminação. Então eu usava o exterior, já era iluminado por natureza, né? Sempre que possível, assim. Eu filmei de frente ao Hospital Raul Soares, aquela área jardinada ali, serviu de cenário, um filme para mim. A parte interna do Hospital Raul Soares, interna quer dizer, o pátio interno, né? Ou teve uma fita que eu fiz na cozinha do Hospital Raul Soares, uma comédia. Eu aproveitei que minha esposa era tesoureira lá, e o diretor, o Dr. Moretson, é meu colega de exército. Conversei lá com ele, ela também conversou, pronto. Fiz a fita lá, né? Usando a cozinha num filme, o jardim em outro filme, o pátio interno de trás em outra fita. Eu tinha tudo isso, essas facilidades, assim, né? Agora, usar essa refletor, não tinha refletores, nada, nem rebatedor também, não. Usava assim o solo. Aí eu parei de fazer pelo seguinte, porque já não estava tendo mais ambiente, né? Os costumes mudaram, não tinha locação. Eu não tinha, por exemplo, o Hospital Raul Soares, só para te dar um exemplo. Seguindo a evolução normal do cinema, começou o cinema mudo, depois veio o cinema falado, depois veio o CinemaScope, né? Depois veio o VistaVision, o filme colorido, depois o terceira dimensão, terceira dimensão de som, né? Som estereofônico, quer dizer, som estereofônico. E chega num ponto agora que a gente só espera mais avanço ainda no cinema. Porque a inteligência dos técnicos não conhece limite, né? Eles são motivados, então não conhece limite. Eu creio que vai ter muita mais coisa no cinema, né? Vai ter cinema com perfume, né? O cinema de hoje tem um aspecto positivo para mim e um aspecto negativo. O aspecto positivo é a nova técnica de filmagem. Os recursos que tem de filmagem, trucagem, efeitos especiais, tudo isso evoluiu de um modo estrondoso, de um modo maravilhoso também, né? Quer dizer,
houve esses recursos todos de filmagem. Você vê, fita de dinamismo, os stunts, aqueles que fazem o papel de substituem o artista em cena, eles são especializados nisso. Então você vê cena de automóvel capotando, automóvel explodindo, porque o stunt, que é o substituto, está ali dentro do carro. Ele é pago para arriscar a vida, e ele arrisca a vida de um modo tal que ele não se machuca. Ele é feito de borracha, parece, a impressão que a gente tem é essa. Essas coisas todas trouxeram ao cinema de hoje uma amplitude grande de modernidade, de recursos. Agora, por outro lado, o lado negativo é o seguinte, que aquele romantismo que o cinema possuía antigamente desapareceu por completo. O estrelismo acabou, quer dizer, antigamente, o estrelismo, o artista era uma estrela, era o astro. Então ele tinha o prestígio dele, tinha agente de publicidade que trabalhava para ele, tinha revista que colocava o retrato dele em página inteira, porque os fãs deliravam com ele, né? Colava retratinho, quadrinho de fita, tinha gente que vendia retratinho de artista na porta do cinema e todo mundo queria comprar, Gary Cooper, Greta Garbo e todos mais. O estrelismo era grande. Quando anunciava a fita de um determinado ator, o cinema enchia. Havia aquela fila quilométrica, os espectadores ali se acotovelando, querendo entrar, aquela fila grande, de um lado e de outro do cinema. Assim no Brasil, uma fila descia a Rua Carijó, outra fila descia a Rua Avenida Amazonas. Todos queriam ver determinadas fitas, porque era a Greta Garbo que estava lá, era o James Stewart que estava lá, era o Gary Cooper que estava lá, era o Ronald Colman que estava lá, era o Claudio Rains que estava lá, o Humphrey Bogart que estava lá. Então, resultado, o cinema, o lado positivo que o cinema possui, também veio abaixo. Quer dizer, que os cinemas estão fechando. O cinema de bairro não tem mais, o Floresta fechou, o Roxy, que é o meu querido Democrata, que veio, onde eu comecei em 1936, se transformou em Roxy, já veio abaixo também. São Carlos, abandonado, está lá, cheio de imóveis velhos. São Cristóvão, acabou. Todos eles, São Cristóvão, todos mais, né, fecharam as portas, porque não tinha. Santa Efigênia, pertinho de onde eu morava, era o meu segundo lar, aquela cabine. Eu jantava lá, a minha comida ia para lá, sabe? Tinha coisa que eu deixava lá, objetos pessoais, eu ficava lá na cabine, era minha, como prolongamento do meu lar. Fechou o cinema Santa Efigênia por falta de frequência, e outros mais por falta de frequência. Nesse caso, o aspecto positivo do cinema também desmoronou, veio abaixo. Hoje o pessoal quer ficar em casa vendo novela, que por dicas de passagem são muito bem feitas. Eu fui apreciando o cinema por uma questão de hábito. O hábito é uma segunda natureza da pessoa, né? Quer dizer, eu me habituei ao cinema a ponto de virar um condicionamento, então eu não podia mais prescindir do cinema. Desde mais tenra idade, eu chorava quando me levavam ao cinema, dava pirraça, esperneava, berrava, filho não danado, porque não me levavam ao cinema. Quer dizer, aí eu estava condicionado. Meu corpo, minha mente, meus sentidos já exigia a minha ida ao cinema. Depois voltei, vim para Belo Horizonte, aquela mesma coisa. Tanto fiz, e até arranjei emprego no cinema. Enquanto os outros pagavam para ver a fita, eu ganhava para ver a fita, né? Eu nunca saí, inclusive, uma coisa importante a mencionar, quando eu voltei da América do Norte, eu tive de licença da empresa para ir para lá. Quando eu voltei dos Estados Unidos, meus colegas pensavam que eu ia ser um professor de inglês, eu ia ser um tradutor. Ao invés disso, para grande surpresa e decepção deles, eu voltei para minha cabine de cinema. A cabine tinha um magneto, uma atração magnética que a cabine tinha. Eu falei, não vou ser professor de inglês, nada, não, eu quero a minha cabinezinha. Como dizia meu pai, a felicidade está onde o coração a coloca, né? O coração coloca a minha felicidade naquela cabinezinha lá do meu. E eu voltei para o cinema.